E aí pessoal, bem-vindos ao Fortuidade, eu sou o Henrique e no vídeo de hoje nós vamos responder uma pergunta. O Brasil é o país do futebol? Bom, na minha opinião, o Brasil é um país formador de futebol, não necessariamente o país do futebol. Como assim? Bom, primeiro, nós somos um país continental. Como um país continental de proporções enormes e o nosso esporte principal acaba sendo o futebol pela popularidade, acaba sendo um país formador de muito futebol. E por que nós falamos que o Brasil é o país de futebol? Porque nós formamos jogadores de qualquer lugar. Você vai em qualquer beco, qualquer mangue, qualquer praia, você vai achar alguém jogando bola. E por isso nós achamos que o Brasil é o país do futebol. Porque qualquer clube pode achar qualquer jogador em qualquer lugar. Se você faz uma peneira em Piraporinha, vai ter lá 600, 700 meninos para fazer uma peneira. Esse tipo de pensamento faz nós pensarmos que o Brasil é o país do futebol. Bom, o Brasil ganhou 5 Copas do Mundo, é verdade. O Brasil formou grandes ídolos no futebol, é verdade. Mas poucos desses são reconhecidos realmente como ídolos por terem jogado no Brasil. Se nós pensarmos dessa forma, você vai ter Pelé. Assim, vão ter diversos, porque antes da Lei Pelé, que é uma lei que ela restringia o passe ao clube. Então o jogador não poderia sair a menos que o clube deixasse. E essa Lei Pelé veio justamente para isso, porque os jogadores ficavam muito vulneráveis, não conseguiam assinar contrato com outros clubes, então eles acabavam ficando muito nos clubes. Então acredito que antigamente na história, os jogadores eles eram mais ídolos nos clubes e tinham melhores jogadores no Brasil simplesmente pelo fato deles não poderem sair, certo? Porque se fosse hoje como é antes, os jogadores sairiam. A gente tem aí, ó, Ronaldo Fenômeno. Começou a jogar em 94. Em 93, eu acho. 94. Assim, após a Copa, ele já foi pro PSV. A gente tem o Ronaldinho. Muito novo. Ele saiu do Grêmio e foi pro... Eu não lembro se ele foi direto pro PSG. Mas ele saiu do Grêmio e foi pra Europa. A gente tem Kaká. Novinho, 22 anos, 23, foi pro Milan. Hoje a gente tem Vinícius Júnior, o Gabriel Martinelli e vários outros jogadores que... Por que os jogadores optam por ir para a Europa logo cedo com 17, 18 anos em vez de ficar aqui no Brasil e se desenvolver como jogador no Brasil e às vezes até criar uma carreira aqui mesmo no Brasil? Eu vou dizer o porquê. Porque a cultura de futebol no Brasil, ela não está ligada a futebol. Está ligado mais à política do que futebol. Então, eu acredito que o Brasil não é mais o país do futebol. Nós somos um país formador de jogadores. Somos um país formador de jogadores. Por exemplo, o país que vende laranja, mas não produz suco, é o país do suco de laranja? Não. O país que produz laranja, mas não produz suco, é o país da laranja. Então eu acredito que o Brasil seja um país é um país formador de jogadores. Tem um vídeo do DW Kickoff, é um canal alemão, inglês, não lembro, mas que esse vídeo é em inglês. Eles falam exatamente sobre isso, sobre média de público. E assim, quando a maior média de público, ela tá na Bundesliga. Depois vem Premier League, La Liga, e vem os campeonatos europeus. Para depois, em sexto lugar, antes até mesmo, antes da Argentina, ainda vem a Bundesliga 2, vem o México e vem o Brasil. O Brasil tá lá embaixo na média de público. Aí você pode pensar, mas é porque é mais barato ir lá na Europa. Tá bom, não vou julgar isso. Tem melhores planos, pode ser que seja mais barato. Mas, por exemplo, é mais barato. Vamos pensar assim, por que é mais barato?
Por que as pessoas são mais incentivadas aí? Você vai num jogo de terceira divisão, você vai no jogo da Bundesliga 2. Por exemplo, a segunda divisão da Bundesliga é maior em média de público que a do Brasil. Na Alemanha, as pessoas consomem. Na Alemanha, a Alemanha não é um país formador de jogadores. Eles têm pouquíssima gente. Não é que eles têm pouquíssima gente, mas imagina um país escasso como a Alemanha, de talentos. Muitas vezes vai ter que buscar imigrantes ou pessoas naturalizadas, que o Brasil não precisa disso. E aí eles conseguem formar muito mais, com muito mais qualidade, tem quase o mesmo número de Copas do Mundo do que a gente. Por quê? Por causa de uma cultura de futebol. Então, não sei se ficou claro, mas eu não acho que o Brasil é o país do futebol. O Brasil é um país formador de jogadores. As pessoas no Brasil não se importam com o futebol. As pessoas se importam. O nível de importância aqui no Brasil de futebol é o que o brasileiro faz relacionadamente a todos os assuntos. Ah, mas a gente briga por causa de futebol. Tá bom, briga de futebol, mas briga por futebol da mesma forma que briga por série. Da mesma forma que briga por política. Da mesma forma que briga por opinião de qualquer coisa. Então o brasileiro é assim. Então não é necessariamente por isso que o brasileiro ama futebol. O brasileiro amaria futebol a partir do... Tá, vamos ver em proporções. Não vou me alongar mais, mas vou resumir o argumento nessas... Vamos ver em proporções. Em proporções, um país como a Alemanha ter a maior média de público em vez do Brasil, que tem 200 milhões de habitantes, já tem uma discrepância. Se nós pegarmos a Premier League e o Brasileirão e vermos pacote de assinatura de TV, porque lá nesses lugares a La Liga, por exemplo, não é em TV aberta. Aqui no Brasil o futebol é em TV aberta. A Champions, nada nesses lugares são TV aberta. Aqui tem a Champions League agora pelo esporte interativo e tal, mas não é uma regra. Aquelas pessoas se engajam com o clube. Os torcedores se engajam com o clube, eles assistem, eles vão, eles apoiam. E eles têm um amor não somente pelo clube deles, mas eles têm um amor pela liga e têm um amor pelo bairro, pelo clube do bairro. Então na Inglaterra não é anormal você ver um jogo de quinta, sexta divisão e ter lá 2.000 pessoas. É uma coisa que você não vai ver na maioria dos jogos até da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Entende? Então o Brasil não é o país do futebol. É um país continental que muitas pessoas acabam gostando de futebol, mas quando nós levamos isso para uma proporção em relação a outros países que têm uma cultura de futebol, eu acho que até mais desenvolvida, talvez não tão talentosa, talvez não produtora de material e de recurso humano, mas são muito mais avançados culturalmente em relação ao futebol. E isso não é uma vergonha para nós, porque assim, o futebol não foi criado aqui, então não é nossa obrigação ser o país do futebol. Mas não fique pensando que o Brasil é o país do futebol, porque não é.